Bom, geralmente quando a gente fala sobre a segunda vinda de Cristo, ou quando a gente escuta sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, logo a gente acha, a gente pensa, pelo menos percebe, que apenas os protestantes falam sobre a segunda vinda de Jesus. Eles falam que Jesus vai voltar. No entanto, será que a Igreja Católica, ela fala, ela proclama, ela espera, ela aguarda a segunda vinda de Cristo? Então, nesse vídeo eu quero trazer alguns motivos para você refletir, para a gente refletir, que de fato provam que a Igreja Católica Apostólica Romana fala sim sobre a segunda vinda de Cristo. Primeiro, que é dogma de fé, né? A Igreja Católica tem isso como verdade de fé. Ela proclama na sua teologia que de fato Jesus ele está voltando, ele já está às portas. Além disso, nós sabemos que na Igreja Católica nós temos três pilares da nossa fé. O primeiro pilar é a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O segundo pilar é a Sagrada Tradição, a história da Igreja, né? E o terceiro pilar é o Sagrado Magistério, aquilo que os documentos oficiais da Igreja pronunciam, trazem para nós, né? E quando a gente olha para a Sagrada Tradição, a gente percebe que durante toda a história da igreja, homens e mulheres proclamaram, santos proclamaram a segunda vinda de Cristo. Inclusive, a própria existência dos santos na Igreja Católica Apostólica Romana é prova de que Jesus ele vai voltar. Por exemplo, eu estou aqui com uma edição dos santos do calendário romano, da Paulus, né? Claro que é uma edição antiga, é uma edição assim mais velha, mas aqui tem todos os santos durante o ano todo. E quando a gente vai lá para trás, a parte da conclusão, ele vai trazer quatro dimensões da vida dos santos. E uma das dimensões é justamente a dimensão escatológica. E na dimensão escatológica, ele vai dizer que mártires, pastores, doutores, virgens e santos e santas, isso proclama que de fato Jesus está às portas. E aí, no caso, ele vai citar São Vicente Ferrer, que foi presbítero, ele foi sacerdote. E São Vicente Ferrer, ele era chamado de o santo escatológico. Por quê? Porque ele anunciava na terra o juiz que vem. E quando a gente vai para o dia que faz memória a São Vicente Ferrer, ele é celebrado no dia 5 de abril. Eu estou apenas dando um exemplo, mas Santo Agostinho e outros santos proclamaram. E no dia 5 de abril a igreja proclama a vida de São Vicente Ferrer. Ele foi pregador escatológico e ele foi muito usado por Deus para realizar milagres. Ele era doente, mas foi curado e através disso ele foi levantado por Deus para proclamar muitos milagres. E esse santo, diz aqui os santos do calendário romano, né, esse livro aqui da igreja, ele fala que esse santo foi suscitado por Deus na igreja como pregador infatigável do evangelho, a fim de chamar os homens para a espera vigilante do juízo. E também fala que em Salamanca as pessoas lhe perguntavam pelos sinais do juízo final e ele respondia que não havia melhor sinal do que a misericórdia de Deus, a qual até então operara mais de 3.000 milagres por meio do pecador que estava ali diante deles. Porque ele foi muito usado por Deus para realmente converter muitas pessoas e para curar, para libertar muitas pessoas. No Oremos, no dia do santo, né, tem o Oremos, a coleta, aquele primeiro Oremos, antes da liturgia da palavra. Se você pegar na liturgia o Oremos do dia do santo, desse santo que eu estou mencionando, que é São Felipe Ferrer, o Oremos nos convida a nos preparar para a vinda do Senhor. No Oremos proclama que ele, lá no Oremos diz que ele proclamou a segunda vinda de Cristo, a fim de o contemplarmos na glória no céu. Então, o outro motivo que eu te dou é a sagrada tradição. E na sagrada tradição, a própria vida dos santos é prova de que Jesus ele já está às portas. A igreja proclama pela vida dos santos que passaram por esta terra, que estão nesta terra e que ainda vão passar por essa terra, que de fato Jesus ele vai voltar. O outro motivo que eu te dou é a questão do nosso culto. O culto da Igreja Católica é a Santa Missa. E a Santa Missa é a proclamação já nesta terra das bodas do Cordeiro, as núpcias do Cordeiro que nós iremos
celebrar, proclamar, vivenciar no céu. E o catecismo da Igreja Católica, ele proclama isso, por exemplo, nos parágrafos 1136, 1137, 1138, 1140, 139, 1140, que eu não vou ler, mas ele vai trazer justamente isso, que já aqui na Terra, toda vez que se celebra uma missa, o sacerdote, a própria missa, já é antigosto daquilo que nós iremos vivenciar no céu. Então, lá na missa, tem várias partes explícitas que proclamam o retorno de Jesus. O Maranata, toda missa é um clamor pela volta de Cristo. Afinal de contas, o próprio Jesus falou, né, que enquanto eu voltar, façam a minha memória enquanto eu volto. E lá na missa, por exemplo, a gente reza o credo, a profissão de fé. E lá no credo tem uma verdade que é o dogma, né, que diz que Jesus vai voltar. Na missa também a gente reza o Pai Nosso. E no segundo pedido do Pai Nosso, diz o Catecismo da Igreja Católica, é, lá é um clamor pelo Maranata, pela segunda vida, porque a gente pede o reino, venha a nós o vosso reino. Claro que Jesus já veio na primeira vez, né, e trouxe o reino. Mas o Catecismo da Igreja Católica, quando vai fazer estudo do Pai Nosso, ele vai dizer que o reino definitivo é quando Jesus voltar. Então a Igreja está clamando através do Pai Nosso, no segundo pedido, para que Jesus volte. Também na missa, na oração eucarística, em toda missa, não importa se é no Vaticano ou no local, né, mais simples, no interior, numa sede, enfim, mas em toda missa, o sacerdote, na oração eucarística, ele proclama, né? Ele proclama, depois que o padre fala, eis o mistério da fé, a gente responde o quê? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. O que é que a gente fala depois? Vinde, Senhor Jesus. E o sacerdote completa. Fora que outro motivo que eu te dou é a Bíblia Sagrada, né? Que na Bíblia Sagrada não há nenhuma dúvida de que existe a proclamação do retorno de Cristo. Se você pegar João 14:2, Jesus prometeu. Se você pegar Atos 1, do 3 ao 11, os anjos dizem que Jesus voltará do jeito que ele está subindo, ou seja, por sobre as nuvens, não mais como homem. Se você pegar as cartas de Paulo, Apocalipse, Mateus 24 e 25, que é o próprio sermão escatológico, então a Igreja Católica, ela proclama sim que Jesus vai voltar. Então, o Maranata é proclamado em todo o mundo pela Igreja Católica Apostólica Romana. E aí eu concluo fazendo a seguinte pergunta: você está aguardando a vinda de Cristo? Porque Santo Agostinho dizia que amor é esse, que temos a Deus, que temos medo do retorno dele. Então você está aguardando, eu